Esta talk é uma parceria da Aven com o Self Care Market. Realmente nós somos um país de privilegiados, porque vivemos neste cantinho à beira-mar plantado. Temos esta luz incrível e quase 300 dias de sol por ano. E por isso mesmo, por todos estes dias de sol, em que a maior parte do tempo estamos expostos, mas estamos expostos sem qualquer proteção. E por isso também é que temos uma taxa crescente de cancro da pele. Porquê é que ainda não criámos o hábito de usar diariamente um protetor solar? Que inovações estão a ser feitas para nos facilitar neste gesto? É sobre este e outros assuntos que eu vou conversar com a doutora Ana Santos, farmacêutica e coordenadora de formação da Aven, e com o Dr. Vasco Macias, dermatologista. Para eles, o vosso aplauso. Obrigada. Obrigado. 100% invisível para 100% das rotinas. Inovação Ultra Fluid Proteção Solar, com uma textura 100% invisível e absorção 1 segundo. Ultra Fluid por Aven. Esperem aí, estava-me a esquecer, porque eu mais à frente vou conversar com todos os que estão aqui nesta sala. Vamos conversar, que vocês têm essas plaquinhas, onde é que está a minha? Eu vou questionar-vos sobre algumas perguntas que tenho aqui, e quando for para dizer sim, temos aqui o complete. Quando for mais ou menos, please wait que eu estou a caminho e vou-me portar bem. Pode ser? E outra coisa, também tenho umas raspadinhas. Guardem-nas, que eu já vou explicar, porque isso tem prémio, está bem? É para guardar. Então vamos lá aqui começar. Doutor Vasco, conte-nos lá, porque é que é tão importante usar proteção solar? Bem, então, antes de mais, muito obrigado à Aven pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e partilhar um bocadinho da tarde de sábado a falar deste tema, que é um tema tão importante. Para responder a essa pergunta, nós temos de ir um bocadinho atrás. Ou seja, e perceber que durante o processo evolutivo, desde os nossos antecessores, os primatas, houve uma série de alterações naturalmente. Uma delas foi a perda da pelagem. E, portanto, esta diminuição da pilosidade corporal, juntamente com o facto do desenvolvimento de glândulas sudoríparas, foi, a determinada altura, uma grande vantagem evolutiva. Sobretudo na fase em que os nossos antepassados deixaram de ser apenas coletores e tiveram de passar a ser caçadores. E isto significa que têm de caçar, têm de correr atrás da presa e para isto é fundamental haver uma capacidade eficaz de regular a temperatura corporal. E para isso contribui naturalmente ter menos pelo corporal e ter as tais glândulas sudoríparas que surgiram também nesta fase. Portanto, a resposta será esta. Representou a determinada altura uma vantagem evolutiva, mas traz uma desvantagem, que é o facto de que a nossa superfície cutânea passou a estar diretamente exposta. Nós perdemos aquela pelagem que nos protegia. Sim, tenho de concordar. Ainda bem, não é? Não era muito simpático. Não era, não. Estando a nossa pele exposta ao sol, estamos expostos aos malefícios, aos efeitos negativos que isso representa. Eu trouxe, sobretudo, 3 que justificam, que respondem a esta pergunta. Porquê é que a proteção solar é tão importante? É tão importante porque, desde logo, nos ajuda a prevenir as queimaduras solares, que, para além de serem muito desagradáveis e muitas vezes até muito dolorosas, são uma agressão, representam um dano para a nossa pele. E, na verdade, aquilo que nós vemos a nível de vermelhidão, de bolha, de descamação, de dor, não são mais do que a tradução do processo inflamatório que está a acontecer e que a nossa pele desenvolve para tentar reparar as células que foram danificadas por esta exposição e por esta queimadura solar. Na verdade, estas queimaduras representam também uma maior fragilidade na nossa barreira cutânea, que é fundamental para a saúde da nossa pele, e nós sabemos também que, a longo prazo, estas queimaduras solares contribuem para um aumento significativo do risco de cancro de pele, sobretudo as queimaduras solares mais graves, e eu destaco aqui a importância das queimaduras solares, sobretudo na infância e na adolescência, que está demonstrado que são períodos muito vulneráveis e que representam um acréscimo significativo no risco de futuro de cancro de pele. Para além de nos ajudarem a prevenir das queimaduras solares, a proteção solar é também muito importante na prevenção do envelhecimento cutâneo.
a principal causa de envelhecimento da nossa pele é a exposição solar, é o chamado fotoenvelhecimento. Sabemos hoje em dia que cerca de 80% dos sinais de envelhecimento da nossa pele, 80%, são devidos à exposição solar. E porquê? Porque há uma degradação das fibras de colagênio, de elastina, que todos nós sabemos que são as principais moléculas, fibras da nossa pele, e essa degradação das fibras leva depois ao aparecimento daquilo que são os sinais típicos deste envelhecimento, deste fotoenvelhecimento, as rugas, a flacidez, as manchas, a alteração da textura. E por último, e não menos importante seguramente, naturalmente que a proteção solar é fundamental para nos ajudar a prevenir o risco de cancro cutâneo, porque nos ajuda a prevenir ou ajuda a evitar as alterações do DNA, e está demonstrado que a utilização de protetor solar reduz em cerca de 35% o risco de carcinoma espinocelular e em cerca de 50% o risco de melanoma. Portanto, é de facto um aliado muitíssimo importante na prevenção do cancro de pele, que é o cancro mais frequente nos humanos e cuja frequência aumenta ainda hoje em dia. E agora, o que é isto da luz azul? O que é esta luz azul que de repente começou-se a falar? E depois, quais é que são os impactos que esta luz tem na nossa pele? Bem, então, o Sol emite diversas formas de radiação eletromagnética. Aquela que nós habitualmente, mais comumente ouvimos falar, são os ultravioleta. Porque se pensou durante muito tempo que esta é que era de facto aquela parte da radiação que era mais nefasta, que era mais prejudicial para nós. Mas, para além dos ultravioleta, emite outras formas de radiação, nomeadamente a luz visível, esta que nós conseguimos ver, e outros comprimentos de onda que são também invisíveis, tais como os ultravioleta. E é nesta parte do visível, mais ou menos ali entre os 400 e os 500 nanómetros de comprimento de onda, que nós encontramos esta luz azul. E porquê é que se fala tanto da luz azul nos últimos tempos? Porque se percebeu que, contrariamente àquilo que se pensava anteriormente, que era muito foco nos ultravioleta, esta luz azul tem um impacto muito significativo na nossa pele, é biologicamente muito importante na nossa pele. E sabemos hoje em dia que que causa algumas alterações. Desde logo, sobretudo nas pessoas com pele mais clarinha, aquilo que nós chamamos de fototipos mais claros, tem capacidade de causar queimadura, que se traduz por vermelhidão, aumenta o stress oxidativo. Sabemos hoje em dia que cerca de 50% do stress oxidativo a que a nossa pele está exposta é devido a esta luz azul, a esta luz visível, portanto tem um papel muito significativo. É também capaz de causar alterações do DNA celular e é uma fonte importante, é uma causa importante de hiperpigmentações, de manchas. E isto é um tema que é muito frequente na consulta de dermatologia. Portanto, sabe-se hoje em dia que a luz azul causa hiperpigmentação, causa manchas, sobretudo nas pessoas de pele mais morena. Portanto, nas pessoas de pele mais clara causa queimaduras, nas pessoas de pele mais morena causa manchas. E estas manchas, inclusivamente, as manchas que são causadas por esta luz azul, são mais duradouras do que as manchas que são causadas pelos ultravioleta A. Portanto, tem de facto um papel muito, muito importante. Em que é que se traduz, de facto, em todas estas alterações a nível de manchas, de queimadura, é de facto muito mais importante aquilo que se pensava anteriormente. E agora começo a perguntar, com esta questão mesmo que temos ali, como é que o Sol pode ter impacto no envelhecimento da nossa pele? Já nos explicou aqui uma parte, mas qual é que é esta relação com as imperfeições e com as manchas? Eu digo-lhe já, o meu grande drama é as manchas na pele, porque eu apanhei muito sol. Quando era miúda, nós não nos chamavam a atenção, para vocês mais novinhos que estão aqui, não nos chamavam a atenção para o perigo do sol. Fazíamos os 3 meses de férias na praia, sem protetor solar. E depois ainda havia pessoas que punham Coca-Cola e outras que punham aqueles óleos de cenoura, ou creme de cenoura, para queimar, para fritar. Isto era mesmo inconcebível hoje em dia, não é? Porque vocês... Era muito inconsciente. É? Mas também não alerta. E depois, o que é que acontece? A nossa pele tem memória. Isto tudo que aconteceu está cá marcado para nos dar cabo da cabeça. Sim. Eu acrescentava também a isso
Não só o facto de que, de facto, não havia a consciência da importância da proteção solar, mas os filtros solares que existiam também não eram tão Também eram bons. outros, não é? E isto é Não eram um tão fator... nocivos. Exatamente. Quando nós falamos de envelhecimento cutâneo, falamos, e exposição solar, falamos sobretudo de UVA. Os UVB, os ultravioleta B, causam sobretudo queimadura solar e causam um acréscimo do risco de cancro de pele, mas a parte do envelhecimento, do fotoenvelhecimento, está sobretudo relacionado com os ultravioleta A e, como já vimos no slide anterior, a luz visível também tem um impacto significativo. Porquê? Porque esta imagem mostra, portanto, os UVB têm um comprimento de onda mais curto e, portanto, eles conseguem penetrar na nossa pele só ali até a camada mais superficial, até à epiderme. Mas os UVA e a luz visível, nomeadamente a luz azul, como têm um comprimento de onda mais longo, conseguem penetrar mais profundamente. Isto significa que conseguem chegar na nossa pele até às camadas mais profundas, nomeadamente até à derme. E é aí que nós temos as moléculas de colagênio, de elastina e, portanto, o facto desta luz conseguir penetrar mais profundamente traz naturalmente um grande impacto. Não só porque leva à degradação destas fibras de colagênio e de elastina, falamos novamente do stress oxidativo, que é uma importante causa de envelhecimento, degradação e dano das membranas e das estruturas celulares, alteração do DNA e leva também à inflamação. E esta inflamação crónica leva naturalmente a um agravamento do envelhecimento. Provavelmente muitos de vós já ouviram falar do inflammaging, que é uma expressão que teve muito em voga também, e esta inflamação naturalmente que depois também se traduz no despertar ou no agravamento de algumas patologias dermatológicas que possam estar já subjacentes. Em termos de manifestações e o que é que acontece à pele, aquilo que nós vemos devido à exposição solar. Aparecem os chamados lêntigos solares, que não são mais do que estas manchas acastanhadas, mais ou menos irregulares, que muitas vezes são confundidas com as sardas. Aparecem habitualmente nas zonas que estão mais expostas, na face, no decote, no dorso das mãos, são zonas mais típicas. O melasma, que é uma causa muito frequente de preocupação, tanto com estas manchas mais difusas, habitualmente ou mais frequentes nas senhoras, mas que afeta também o sexo masculino e que muitas vezes tem um impacto muito significativo na qualidade de vida. E na autoestima, não é? E na autoestima. A hiperpigmentação pós-inflamatória, o que é que isto é? Provavelmente muitos já perceberam, às vezes quando há uma borbulhinha por acne ou qualquer causa de inflamação, a borbulhinha acaba por desaparecer, mas fica lá uma mancha castanha que demora semanas ou meses a desaparecer para nos lembrarmos da borbulha que tivemos há não sei quanto tempo atrás. É isto a hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, são zonas de pele que estiveram inflamadas e que depois dessa inflamação desaparecer, fica com uma mancha mais escura. A textura irregular, portanto, estas zonas de pele com pele mais fina, outras com pele mais espessa, com uma textura mais rugosa, mais áspera. A dilatação dos vasos sanguíneos, ou seja, pela degradação das fibras de colagênio e de elastina, há perda de estrutura e que faz com que estes vasos fiquem um bocadinho mais dilatados, e isso leva também, portanto, a diminuição do colagênio e da elastina faz também com que os poros da nossa pele fiquem um pouco mais dilatados e, portanto, mais visíveis. E, portanto, no fundo, isto é um resumo do que são as imperfeições que estão associadas à exposição solar. É assustador. É. É mesmo Mais para ou menos. assustar. Não é? Eu acho que é mesmo para É assustar. mesmo para, isto é mesmo para, sim, e até para não não, nos sem dúvida. abanarmos, para Sim, começarmos realmente a sem ter o dúvida. cuidado que é necessário. Doutor, o que são as lipofuscinas? É assim que se diz? É as lipofuscinas. E qual é o impacto que elas têm na nossa pele? As lipofuscinas, de uma forma muito resumida e muito direta, são lixo. O que é que Olha são? que bom. Lixo das nossas células. No fundo, são resultado do funcionamento das nossas células, mas sobretudo da oxidação dos lípidos e das proteínas. E esse processo de oxidação torna-os ineficazes, deixam de estar funcionais e vão, no fundo, representar lixo. O que é que acontece? É que as nossas células não têm capacidade de se desfazer desse lixo. Ou seja, elas não o conseguem eliminar, nem conseguem processar de nenhuma forma e, portanto, estas lipofuscinas vão se acumulando ao longo do tempo e é por isso que muitas vezes são designadas de pigmento da idade.
Mas este pigmento, este lixo não é inocente e a acumulação destas lipofuscinas leva prejudica o funcionamento das células, até porque aumenta a fotossensibilidade, ou seja, faz com que as nossas células fiquem ainda mais sensíveis à radiação solar e, portanto, aumentam o stress oxidativo, que é aquilo que origina as lipofuscinas. Portanto, temos aqui um efeito bola de neve que que alguns autores descreveram como a teoria da catástrofe do lixo. Do ponto de vista clínico, ajudam ao aparecimento, ou favorecem o aparecimento, lá está, daquelas manchinhas castanhas, de uma pele mais baça, de uma pele mais amarelada. Portanto, no fundo, são lixo, não interessa. Não interessa. Doutor, e qual é que é a sua recomendação em relação à proteção solar? Então, quando nós falamos de proteção solar, nós estamos muito habituados a associar proteção solar é igual a fotoprotetor, a utilizar um protetor solar. Mas temos de ter, e hoje estamos aqui para falar de protetores solares, mas temos de ter em atenção que a proteção solar não é exclusivamente igual a protetor solar. Está bem? De facto, a medida mais importante na proteção solar é a evicção solar. É evitarmos a exposição solar, é procurarmos a sombra, sobretudo nos períodos de maior intensidade. Mais ou menos ali entre o meio-dia e as 4 horas são o período em que a radiação solar é mais intensa e, portanto, a evicção solar é mais importante. O vestuário é também uma medida muito importante e que pode ser muito útil para a proteção solar, e falamos naturalmente da roupa que já está pré-tratada e que já tem proteção solar, aquilo que é chamada roupa com UPF. O UPF é na roupa o análogo ao SPF, ao fator de proteção dos protetores solares. Mas é fácil encontrar roupa com... Hoje em dia sim, Já? até nas lojas habitualmente de desporto. Encontra-se roupa com o PF. Mas a roupa que nós usamos no dia-a-dia pode também ser útil e é seguramente, ou pode ser, um aliado na nossa proteção solar. Devemos ter em conta algumas características, nomeadamente a malha da roupa. É completamente diferente termos um tecido que tem uma malha muito mais apertada do que um tecido com uma malha muito mais larga, muito mais poroso, que naturalmente vai deixar passar muito mais radiação. Da mesma forma, a espessura dos tecidos. Está demonstrado, por exemplo, que se nós tivermos umas calças de jeans, isso equivale mais ou menos a um SPF de 1700. Mas uma t-shirt de algodão, daquelas que nós usamos no dia-a-dia, tem um SPF mais ou menos de 9. E se estiver molhada, esse SPF diminui para 3 ou 4. Portanto, aquelas imagens que é nada, às vezes não é? É muito pouco. Que é nada. É muito pouco. Mas às vezes nós vemos muito na praia, pessoas que estão um bocadinho... Vou vestir uma Vão ao t-shirt banho, que é para estar exatamente. protegido. E depois vão para a praia e vão tomar banho e vão ao mar. E, na verdade, essa t-shirt molhada tem um SPF só de 3 ou 4. Está bem? É um acréscimo, Sim. mas é muito pouco eficaz. Sim. Portanto, o efeito da lavagem pode ser benéfico, porque, de uma forma geral, a lavagem leva a que o tecido encolha e, portanto, torna a malha mais apertada, e isso é uma vantagem, mas a presença de água no tecido, ou seja, se o tecido estiver molhado, diminui, já vimos, exceção feita para a roupa com o PF, aqui a presença de água aumenta, está bem, mas na roupa vulgar do dia-a-dia diminui, e o efeito também da distensão dos tecidos é completamente diferente, por exemplo, num tecido de licra, termos o tecido que não está distendido, porque se esse tecido estiver distendido, torna-se muito mais poroso e diminui de forma significativa a capacidade de proteção solar. E ainda a cor que nós escolhemos, Sim. as cores escuras, de forma geral, absorvem mais a radiação e protegem-nos mais da radiação solar. Mas nós fugimos fazemos delas, o contrário, não é? nós fugimos no delas verão, no verão, queremos é cores claras. porque que é nos para- trazem mais calor, Exatamente. mas esse calor é porque absorvem. Claro. E, Exato. em termos de proteção, são mais eficazes. Protegem melhor. Exatamente. E como é que... Já terminámos aqui? Não, há muitos mais conselhos pois é, em relação à proteção solar. Pois há. O chapéu é também um aliado muito importante, e no chapéu Este terem chapéu é o máximo. atenção, no chapéu terem atenção à dimensão da aba é completamente... Se calhar não temos todos de usar um chapéu destes no dia-a-dia, é pouco prático, sobretudo nos transportes públicos. Mas se tivermos um chapéu com uma aba muito curta, vai-nos proteger muito pouco. Se calhar vai-nos proteger até esta, e se calhar a ponta do nariz já fica exposta. Se tivermos um chapéu com uma aba um bocadinho mais larga, vai conseguir proteger-nos toda a face, os pavilhões auriculares e inclusivamente até o pescoço. Naturalmente que não podíamos deixar de falar dos protetores solares, e aqui
as recomendações são já muito conhecidas. Recomenda-se a aplicação cerca de 30 minutos antes da exposição solar, utilizar no mínimo um SPF 30. Já vimos que não nos devemos limitar, não devemos estar satisfeitos com protetores solares que nos protegem apenas da radiação ultravioleta, UVA e UVB. Já vimos que a radiação visível, nomeadamente a luz azul, é biologicamente ativa e, portanto, nós devemos privilegiar protetores solares com capacidade de filtrar estes comprimentos de onda, ter muita atenção à quantidade aplicada. A quantidade aplicada está demonstrada e os estudos que são feitos está padronizado. Mas há estudos que mostram que no dia-a-dia nós usamos cerca de 1/3 da quantidade que está recomendada. Isto, naturalmente, que impacta significativamente na eficácia e na proteção. Se nós usarmos um protetor solar 50+, e aplicarmos na quantidade devida, que é cerca de 2 mg por centímetro quadrado, que representa mais ou menos num adulto médio um copo de shot cheio de protetor solar a cada aplicação. Nós habitualmente usamos 1/3 desta quantidade, e 1/3 desta quantidade transforma a proteção de um protetor solar 50+ num protetor solar 15. Portanto, é, de facto, uma diferença significativa. E é também por isto que está recomendada a reaplicação do protetor solar. Não chega 30 minutos antes de ir para a praia aplicar o protetor solar, porque, primeiro, ele vai acabar por ser eliminado com o contacto com a água, com a transpiração, com a toalha, mas também porque está demonstrado que, se nós formos reaplicando este protetor solar, vamos, muitas vezes, na primeira aplicação, há zonas que não ficam tão bem protegidas. O dorso, a face posterior das pernas, o pescoço, são áreas muitas vezes esquecidas. Esta reaplicação vai diminuindo estas áreas que são esquecidas e, portanto, acaba por favorecer, aumentar a nossa proteção. E depois, o último ponto, a galénica, é uma recomendação, um atrevimento meu, que é: escolham, encontrem um protetor solar que vos seja confortável, que tenha uma galénica, que tenha uma textura que seja confortável. A utilização de protetor solar não tem de ser um martírio e um castigo, não é isso que se pretende, porque senão ninguém reaplica. Aplica-se uma vez não é? Mas se tivermos um protetor solar que de facto nos é confortável, vamos seguramente reaplicá-lo muito mais vezes e com muito mais prazer até. E não esquecer os antioxidantes, que são um importante aliado da nossa saúde em geral, mas devem ser também aplicados diretamente na nossa pele para que a nossa pele tenha maior proteção e, no fundo, são um ótimo aliado, um ótimo complemento à proteção solar. E agora queria perguntar-lhe como é que vê o aparecimento de produtos que, para além da proteção solar, também têm na sua composição ingredientes de correção. E como é que, o que é que acha desta conjugação com os restantes produtos da skincare? Então, os protetores solares tiveram uma evolução incrível nos últimos anos. Nós passámos dos primeiros, cujo foco era apenas a prevenção, era evitar a queimadura solar. Passámos a ter depois protetores solares que já tinham algum poder de camuflagem, que nos ajudavam a corrigir, a disfarçar, melhor dizendo, aquelas imperfeições que às vezes surgem, mas hoje em dia já temos protetores solares que nos ajudam a corrigir e que ajudam a manter a nossa pele mais saudável. São aquilo que são chamados os protetores solares multifuncionais ou híbridos. No fundo, porque têm na sua composição ingredientes ativos que, para além de nos ajudarem na prevenção, na proteção e correção, no fundo acabam por ser mais um passo ativo na rotina de skincare. O protetor solar não tem de ser o último passo só para nos ajudar a proteger do sol. Hoje em dia vai nos ajudar a proteger do sol, seguramente, mas vai ter alguns benefícios de acordo com aquilo que são os princípios ativos que estão associados a esta fórmula. Naturalmente que isto traz uma muito maior facilidade de aplicação e também de segurança, porque muitas vezes as pessoas utilizam muito ou recorrem muito por uma questão de ser prático no dia-a-dia. Eu uso um creme hidratante que tem protetor solar, ou uso uma base que tem protetor solar, mas habitualmente são produtos que têm índices de proteção baixos. 10, 15, e portanto termos este tipo de protetor solar, que é no fundo um protetor solar, mas que tem uma série de ingredientes ativos, representa um acréscimo na nossa segurança e, naturalmente, facilita imenso a utilização e aumenta a compliance. Eu, enquanto utilizador de protetor solar diariamente e enquanto dermatologista que recomenda a protetor solar diariamente, é muito mais fácil para mim e fico muito mais
tranquilo quando recomendo um produto destes aos meus doentes, do que que no fundo vai substituir se calhar 2 ou 3 produtos e vai facilitar o dia a dia, não é? E nestes tempos de hoje em que estamos todos a correr de um lado para o outro, e o multitasking é uma constante, sem dúvida que é uma grande vantagem. Muito obrigada. Nada. Eu agora vou falar aqui com o nosso público. A doutora Ana já vai intervir, ela tem novidades para nos dar, mas eu gostava, vamos fazer aqui uma pequena sondagem pelo nosso público. Vão ter que ser honestos, está bem? E eu vou-me levantar, desculpem lá, vou-me levantar, que isto é vício. Quem é que daqui utiliza protetor solar todos os dias? Uau! Será? Olha que bom! Vale mentir. É muito bom. Isto merece uma fotografia. É exato. Para não ter aqui o telemóvel. Muito bem. Queria uma fotografia. Não, é porque... Realmente, olha, 30% da plateia. Para aí. eu fiquei surpreendida. Não sei se os doutores também ficaram surpreendidos, não é? Porque não estava à Muito espera. bom. E aquele protetor solar que usam todos os dias é o mesmo que usam na praia? Ok, aqui Também? está. Sim, também está composto, não é? Isto agora, vejam lá se identificam com esta afirmação. Como tenho uma pele oleosa, evito colocar aqui o protetor solar porque se calhar vou ficar com borbulhas ou qualquer coisa assim. Há muitas pessoas que se identificam com esta questão. Já vamos esclarecer isto. E agora, procura um protetor solar que tenha um segundo benefício, que seja anti-imperfeições, anti-manchas. Quando procura um protetor solar, tem isso em atenção? Muito bem. Não valorizo o fator de proteção solar pelo facto de ter proteção sobre a luz azul. Alguém já tem isto em conta quando escolhe? Eu acho que agora vão passar a ter. Se não tinha, eu também vou passar a ter. Uso no rosto o mesmo protetor solar que uso no corpo? Não. Este público é incrível. Não sei se era isto que nós ficamos felizes. Claro. Ficamos muito felizes, não é? E agora, prefiro usar aqui o meu cuidado anti-age e depois colocar o protetor solar, ou preferia já um que tivesse aqui tudo junto? Claro, vamos poupar tempo, não é? Bem, cá está. E agora, como vocês foram um público aqui incrível nestas respostas, tenham atenção àquilo que eu vos disse da raspadinha. Guardem a raspadinha, que eu daqui a bocado já explico tudo. Está bem? Bem, todas estas respostas, doutora Ana, são muito importantes para aquilo, para nós agora conversarmos, porque temos aqui novidades naquilo que diz respeito a estas necessidades. Sim, eu acho que o Dr. Vasco ainda Mas tem aqui eu alguma gosto coisa. muito de conversar. Eu também gosto, eu Eu peço ainda não vou desculpa. falar, desculpem. Não, é que eu acho que o Dr. Vasco tem aqui algo a dizer Um bocadinho sobre... a pegar naquilo que ingredientes Faça falou. favor, nós temos Protetores tempo solares ainda com por... cuidado anti-aging ou das pessoas que não utilizam protetor solar porque têm medo de ficar com borbulhas. Vamos falar um bocadinho sobre isto. E vamos falar quais é que são os ingredientes que podem estar associados ao protetor solar e que nos podem ajudar a facilitar esta tarefa do dia-a-dia. Um deles é, sem dúvida, o ácido hialurónico. Este ácido hialurónico seguramente dispensa apresentações, é uma molécula fundamental na nossa pele, é fundamental, é uma molécula-chave para a hidratação cutânea, ele é capaz de reter cerca de 1000 vezes o seu peso molecular, portanto é como se fosse uma esponja que agarra, que mantém a água dentro da nossa pele e, portanto, naturalmente contribui para a hidratação, para a elasticidade, o reforço da barreira cutânea. Tem também um efeito preenchedor, não é a mesma coisa que os injetáveis, mas que ajuda a reduzir a aparência das rugas finas, das linhas mais finas, e é também um importante cofator, ou seja, ajuda, estimula a produção de colagênio e de elastina, porque no fundo forma uma rede de suporte para estas moléculas e, portanto, daí este efeito também anti-aging, porque nos ajuda a nossa pele a funcionar e a produzir o colagênio e a elastina. E para aquelas pessoas que têm
receio de utilizar protetor solar por causa das borbulhinhas, hoje em dia há protetores solares, e já veremos, que têm na sua composição moléculas que nos vão ajudar a tratar essas borbulhinhas. Uma dessas moléculas é o zinco. O zinco é uma molécula que é muito útil e que é muito utilizada na dermatologia. Tem um efeito anti-inflamatório, alguns estudos que até o comparam e equiparam à utilização de antibióticos tópicos, portanto tem de facto um efeito anti-inflamatório e antibiótico importante. Ajuda também no controle da oleosidade, portanto naquelas peles mais jovens, um bocadinho mais oleosas, acneicas, é um ótimo ingrediente ativo, além de que tem uma ação cicatrizante. E a monolaurina, que tem também uma ação semelhante, para além deste efeito anti-inflamatório e antibiótico, e está demonstrado que tem uma ação direta sobre o Cutibacterium acnes, que é a bactéria mais importante na fisiopatologia da acne. A monolaurina tem uma ação contra esta bactéria, ajuda também no controle da produção sebácea e habitualmente é bem tolerada, portanto é uma molécula que é fácil de integrar nas rotinas de cuidados. E, finalmente, o ácido azelaico, que é também uma molécula muito útil na dermatologia, tem um efeito anti-inflamatório importante, é um aliado no tratamento de várias patologias, pelo seu efeito anti-inflamatório, mas também pela ação anti-manchas, pelo efeito despigmentante que tem e, portanto, vai ser útil. Eu mostrei há pouco imagens de hiperpigmentação pós-inflamatória associada, por exemplo, à acne. O ácido azelaico é útil nestas situações porque tem um efeito anti-inflamatório que nos vai ajudar a controlar a acne, mas, por outro lado, este efeito despigmentante também vai ajudar a prevenir e a diminuir esta hiperpigmentação pós-inflamatória, sendo que o facto de não ser uma molécula fotossensibilizante favorece ou facilita a utilização segura durante o dia e em qualquer altura do ano. Portanto, no fundo, só não podia deixar de destacar aqui a evolução que os protetores solares têm tido ao longo dos últimos anos. Desde logo os filtros solares, os primeiros que surgiram foram mais ou menos ali em 1928, foi mais ou menos o aparecimento do primeiro filtro solar. Hoje em dia já temos uma lista um bocadinho mais numerosa, mais composta e, sobretudo, de filtros solares mais eficazes, mais seguros. A evolução da galénica foi extraordinária, todos nós nos lembramos há uns anos atrás quando utilizávamos protetor solar e ficávamos com um aspecto de mimo. Hoje em dia já não temos de ter, temos protetores solares que nos ajudam a manter uma pele saudável e que, além disso, que têm cor, que têm pigmentos, que têm refletores, portanto, ajudam quase com um efeito de maquilhagem, mas hoje em dia já temos protetores solares que, para além de tudo isso, ajudam a corrigir, a tratar, são aliados no tratamento de algumas doenças e, portanto, é sem dúvida um aspecto muito importante a ressaltar. Naturalmente que a conjugação correta com os outros cuidados, eu falei dos antioxidantes, é fundamental, e destacar a facilidade e a segurança que estes produtos trouxeram para o nosso dia-a-dia. Muito obrigada. Sim, eu vou calar-me. Não é preciso calar-se, antes pelo contrário, foi extremamente elucidativo para todos nós. E, doutora Ana, foi a pensar em tudo isto que a Aven, em todas estas necessidades, que a Aven volta a inovar. É verdade. Nós este ano, em 2025, trazemos imensas novidades que ainda não teve a oportunidade de passar no nosso stand. Desafio a passarem, a testarem as novas galénicas que aqui se falou, porque eu acho que vão ficar verdadeiramente surpreendidos. Mas, como laboratório dermatológico que somos, é muito importante para nós, a cada ano que trazemos, que estreamos um verão, trazermos novidades. Não são só as novidades nas galénicas que são importantes, obviamente isso é muito importante porque verificamos que, como o Dr. Vasco referiu, se nós tivermos um protetor solar que nos agrada, que nos é confortável, é muito melhor utilizarmos. Nós queremos utilizá-lo, portanto, nós vamos com certeza reaplicá-lo, vamos com certeza utilizá-lo todos os dias. Mas mais do que isso, nós pretendemos também trazer inovação. E, efetivamente, os laboratórios, a Aven tem realmente posicionado e também como laboratório líder de mercado neste mercado da proteção solar, acabamos por ter esta responsabilidade de trazermos inovação. Nós também somos responsáveis por isso e, portanto, queremos trazer esta inovação e queremos afirmar também este posicionamento. Portanto, claro que a resposta sensorialidade é super importante, portanto, o aplicar um protetor solar que nos é agradável é muito importante, mas também reforçar aqui a nossa experiência
ciência e a nossa expertise médica que como laboratório dermatológico temos. E é muito curioso aquilo que o Dr. Vasco esteve a mencionar, porque nós estivemos envolvidos num estudo que se designa de SAFE, e há uma curiosidade que eu acho que não é uma tão boa notícia quanto isso, que refere que apenas 13% dos inquiridos reaplicam protetor solar a cada 2 horas. Ora, isto pode ter muito a ver, em parte, com aquilo que o Dr. Vasco dizia. Se calhar não é a galénica adequada que o consumidor escolheu e que o faz ter vontade de reaplicar o protetor solar a cada 2 horas. Porque, efetivamente, são estes os testes que são feitos com os protetores solares. Todos eles têm estes testes. Portanto, quando nós não reaplicamos a cada 2 horas, quando nós não aplicamos na quantidade que foi mencionada pelo Dr. Vasco, estamos a correr riscos e, portanto, nem sempre podemos atribuir a culpa ao protetor solar se não o utilizamos da forma correta. Mas cada vez mais eu acho que a proteção solar é, sem dúvida, o novo skincare. E eu acho que é muito por aqui que nós temos que ir. Eu acho que a pergunta que a Liliana fez há bocadinho ao público, se consideravam que era importante aliarmos benefícios ao protetor solar, toda a gente respondeu com o Complete. Eu acho que é extraordinário realmente observar essa resposta por parte desta audiência fantástica. Temos uma sala cheia, muito cheia. Eu acho que ainda há aqui alguns lugares para as pessoas que estão ali atrás de pé. Se quiserem sentar. Mas eu acho que quem está aqui, obviamente, está interessado no tema, e eu acredito também foi por isso que tivemos esta resposta tão positiva. Mas é verdade que a proteção solar é realmente o produto que deve ser reconhecido como um cuidado, não é só um complemento, é realmente um cuidado que deve fazer parte da nossa rotina do dia a dia. E também nos estudos que foram feitos, refere-se que cerca de 55% dos consumidores com problemas de pele estão conscientes do impacto negativo que o sol possa ter na sua pele. Portanto, isto já diz muito sobre aquelas perguntas que fomos fazendo, ou seja, se eu tenho um problema de pele, eu tenho mais preocupação em proteger a minha pele. 53% dos consumidores protegem-se mais do que há 2 anos atrás, o que é também importante e ainda bem que assim é, e 91% dos consumidores procuram produtos adaptados ao seu tipo de pele. Claro que deve ser assim. Não é por acaso que nós, quando entramos numa farmácia ou numa parafarmácia, vemos lineares assoberbados de produtos. É porque há lá à espera o nosso protetor solar. E somos nós, enquanto consumidores, também temos que ir atrás e procurar pela textura que nos agrada, pela textura que encaixa melhor na nossa pele. Independentemente, e agora aqui um bocadinho marcas à parte, mas independentemente da marca, independentemente de tudo isso, o mais importante é realmente nós termos consciência que temos que utilizar protetor solar. E nos nossos laboratórios, nos laboratórios AVN, nós temos muito este papel educacional também. Nós temos a responsabilidade de passar esta mensagem. Portanto, o protetor solar não é um complemento, é um produto muito importante e quem nos dera que ele pudesse ser, de certa forma, comparticipado para que toda a população o pudesse utilizar. Não o é, infelizmente, mas também vai ficando cada vez mais acessível, acho eu, e também com a população mais consciente, acho que o consumo acaba por ser cada vez maior. Portanto, os benefícios mais utilizados com a proteção solar, eu acho que o Dr. Vasco também acabou por mencionar, mas são as anti-imperfeições, anti-manchas e anti-idade, são aqueles que realmente o consumidor procura mais. O que encaixa em pleno com a primeira novidade que eu vos trago. A AVN lança pela primeira vez este ano 3 novos protetores solares, uma gama fotocorretora com 3 produtos, um anti-idade, um anti-imperfeições e um anti-impigmentação. São fotoprotetores, portanto são protetores solares convencionais, mas que para além disso, para além de nos protegerem contra a radiação, têm também um plus, uns pozinhos para limpim-pim que vão, de certa forma, ir ao encontro da necessidade de cada consumidor. Claro que, sendo nós, mais uma vez, laboratório dermatológico, temos a obrigação de trazer o melhor protetor solar, a melhor forma de proteção solar. E fazemos-lo com estes 3 protetores, garantindo uma proteção, nós dizemos que é uma proteção 5 vezes, porque ele protege ultravioletas A e B, protege luz visível, luz azul, de alta energia, que já foi aqui mencionado, e também o stress oxidativo. E vamos ver que encontramos em cada um deles um ingrediente interessante para ir ao encontro da necessidade de cada consumidor. Quando falamos de proteção solar, e eu mencionei que esta é uma gama
corretora, ou seja, é um fotoprotetor e é um corretor de algo, que já vamos ver de seguida, mas enquanto protetor solar, são protetores solares que contêm na sua fórmula uma patente Pierre Fabre, portanto, dos nossos laboratórios de casa-mãe, que se chama Triasorb. O nome não é muito importante, não é muito relevante agora, mas o que importa saber é que este filtro químico, porque é um filtro químico, foi fruto de mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento pelos laboratórios Pierre Fabre, e foi uma enorme conquista. É um enorme orgulho sempre que eu falo dele, porque realmente levou muitos anos até que conseguíssemos encontrar um filtro solar de ultra amplo espectro. E eu acho que este filtro veio marcar uma nova era de proteção solar. Eu não estou a exagerar quando o digo, porque efetivamente é um filtro solar que consegue abranger todo o espectro de radiação, desde a ultravioleta B até à luz visível de alta energia, e que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Dr. Vasco esteve a referir inicialmente. Portanto, é aquela radiação à qual nós devemos olhar quando escolhemos o nosso protetor solar. Por outro lado, a componente da correção, os tais ingredientes ativos, que vêm, de certa forma, trazer um benefício adicional ao nosso protetor solar. Eu começo por falar-vos em mais detalhe sobre o primeiro, o fluido anti-preenchimento anti-idade. Quem daqui não valorizaria, obviamente, um protetor solar, que também é um produto anti-idade. É efetivamente um produto que consegue prevenir e corrigir rugas e garantir também aqui uma boa firmeza de pele. Mas é também um protetor solar que garante a boa hidratação, garante um bom acabamento. É um protetor solar leve e, portanto, fácil de utilizar no dia-a-dia, fácil de querermos reaplicar, tem um acabamento completamente invisível, já não há aquela coisa do cola, que pega, que fica branca. Esqueçam isso, porque hoje em dia existem enormes inovações, de tal forma que acabam até por ser boas bases de maquilhagem para quem utiliza maquilhagem de forma diária. Portanto, temos aqui um protetor solar que é realmente muito interessante para quem procura aliar ao seu protetor solar uma componente anti-idade. O ácido hialurónico faz parte da composição deste produto. Eu não vou entrar em mais detalhes porque o Dr. Vasco já referiu, e muito bem, a importância deste ingrediente ativo. Vou só fazer menção a uma questão que muitas das vezes nós percebemos que o consumidor, quando procura um produto que tenha ácido hialurónico, olha muito à concentração, procura, mas que concentração é que ele tem? Mas em que concentração é que o ácido hialurónico se encontra? E mais do que concentração, eu acho que importa referir que ácido hialurónico devemos olhar ao tipo de ácido hialurónico que podemos encontrar no nosso protetor solar. Neste protetor solar em particular, nós temos dois tipos de ácido hialurónico, o de alto peso molecular e o de baixo peso molecular. Portanto, é um protetor solar super completo. Com isto nós conseguimos não só preencher rugas à superfície, mas, ao mesmo tempo, em profundidade, com as moléculas mais pequeninas, conseguir garantir uma firmeza, que é aquilo que quem procura por um cuidado anti-idade vai encontrar neste protetor solar. E, claro, a ação antioxidante, que é, obviamente, muito importante em qualquer protetor solar. Segunda novidade, o fluido matificante anti-imperfeições. É também um protetor solar que eu acho que muitos consumidores, muitas das vezes, correm diversas apostas, fazem diversas apostas de compra, de investimento à procura do seu protetor solar, porque realmente quem tem acne, quem tem imperfeições, sofre muito nesta altura, e eu acho que acaba por ser importante referir que é um mito, Dr. Vasco, corrija-me se assim é, mas eu gosto sempre de falar nisto porque é um mito que o sol melhora a acne, Exatamente. não é? É um mito. Porque muitas das vezes quem tem acne deixa de utilizar protetor solar no verão, não é? Porque não preciso. Acham que a água salgada Só e o vai sol secar, fazem... a água vai curar. E não é verdade, porque às vezes acaba o verão e há ali um acontecimento, um fenómeno Posso estranho. acrescentar só um bocadinho. O sol, de facto, tem um bocadinho de efeito anti-inflamatório e, portanto, às vezes, nos primeiros dias, na fase inicial de exposição solar, pode haver essa melhoria, e por isso é que as pessoas dizem que habitualmente o sol melhora a acne. Mas, eu disse, a exposição solar é um fator, é uma agressão à nossa pele. Claro. Um dos mecanismos que a nossa pele tem para se defender é aumentar a espessura.
Portanto, a nossa pele, devido à exposição solar, nos dias de praia, nas férias, a nossa pele, grossa. para se defender, vai aumentando essa espessura. E aumentar a espessura significa que favorece a oclusão dos ductos, dos poros. Cria uma e por máscara, isso é não é? que nós temos depois o agravamento da acne no final do verão. É precisamente por isso. Exatamente. Portanto, boas notícias, trazemos um fluido anti-imperfeições que alia a fotoproteção com a correção também de imperfeições, manchas e marcas que possam ter ficado eventualmente de marcas de acne. O zinco, o Dr. Vasco referiu, portanto, nele vamos encontrar o gluconato de zinco, que em associação com a monolaurina vão efetivamente aqui nesta ação sinérgica conseguir reduzir as marcas e as manchas que acabam por ficar como consequência das borbulhas que vão surgindo e, mais uma vez, a ação antioxidante, que é muito importante também num protetor solar. Em último lugar, para completar este trio maravilha, temos então o fluido uniformizador antipigmentação. Este é um produto com cor, portanto, que acaba por ser uma vantagem porque quem tem manchas e no verão às vezes acabamos por aligeirar um bocadinho a maquilhagem, não utilizamos tanta porque também ficamos um bocadinho mais morenos, portanto, a cor aliada ao protetor solar às vezes acaba por ser uma preferência do consumidor e com estes pigmentos acabamos também por conseguir suavizar um bocadinho as manchas e homogeneizar um bocadinho a tez. Portanto, vamos ter este benefício, prevenção e correção das manchas castanhas e a ação portanto, nestas marcas de cicatrizes que muitas das vezes também vão ficando. O ingrediente estrela aqui é o ácido azelaico, como o Dr. Vasco anteriormente mencionou, reduz a síntese de melanina, que portanto é aquele pigmento que depois vai causar as manchinhas à superfície da pele e portanto tem estas propriedades ótimas que nos vão ajudar realmente a reduzir a hiperpigmentação que a pele vai ganhando com a exposição solar. E, claro, depois tem os pozinhos que vão dar a cor e que vão ajudar a matificar também a pele. Portanto, temos aqui um trio de novos fotocorretores, portanto, com ácido hialurónico, com zinco e monolaurina e com ácido azelaico, respectivamente, anti-idade, anti-imperfeições e anti-pigmentação. Toda a gente A acordar toda a gente. Acho que bem, agora, este público tão querido está aqui connosco, tem questões para colocar. Alguém quer colocar uma questão? Eu não sei se nós temos aí um microfone ou se temos aqui a nossa menina que vai fazer chegar aí o microfone. Deixe estar que eles levantam o som. Pode falar. Boa tarde. Não está levantado o som. Boa tarde. Agora sim. Olá. A minha questão era para o Dr. Vasco e era relativamente à necessidade de usar proteção solar em casa, porque eu por acaso tenho essa prática, mas nos dias de home office ou teletrabalho, tenho essa prática quando comento com as minhas amigas que ponho protetor solar no rosto para estar em casa, dizem-me, não, mas não vem essa necessidade. E queria então validar com o Dr. Vasco essa questão. Ok. Isso é uma pergunta muito, muito interessante e obrigado por colocá-la. Estar em casa não significa que não estejamos expostos ao sol. Aliás, grande parte da radiação a que estamos expostos enquanto estamos à sombra. Porquê? Porque há reflexão de uma série por exemplo, estamos na praia, estamos debaixo do chapéu, do toldo, mas há reflexão, por exemplo, da areia e, portanto, o facto de estarmos debaixo de um teto não significa que não haja exposição solar. Se estivermos a trabalhar em casa junto a uma janela, o vidro só consegue filtrar os UVB, que é aquela radiação que tem, os ultravioleta, que tem um comprimento de onda mais curto e, portanto, esses são filtrados pelo vidro. A mesma coisa, os vidros do carro filtram só UVB, está bem? Mas a radiação com maior comprimento de onda, com um comprimento de onda mais longo, os UVA e a luz visível, e nós já vimos que esses conseguem penetrar mais profundamente, precisamente porque têm maior comprimento de onda, passam pelos vidros da nossa janela e, portanto, nós acabamos por estar expostos a ela. Muitas vezes, uma pergunta que também é colocada e que se calhar vem um bocadinho também no seguimento da sua pergunta é: e os ecrãs? Sim, era o que eu ia questionar. Exato. Porque quando se começou, de facto, a falar e a consciencializar um bocadinho da importância da luz azul, percebeu-se que, de facto, uma das grandes fontes de luz azul, ou uma das fontes de luz azul, são os ecrãs.
e nós passamos a vida expostos a ecrãs, tablets, telefones, televisores, etc. E, portanto, quando se descobriu de facto a importância e o impacto desta radiação azul, da luz azul, temeu-se que os ecrãs pudessem ter aqui um impacto significativo. Hoje em dia já se percebeu que não é, podemos estar todos um bocadinho mais tranquilos, porque não é tão significativo assim. A intensidade desta radiação de luz azul que é emitida pelos ecrãs é muitíssimo inferior à radiação solar. Há estudos que dizem que é necessário, por exemplo, seria necessário estarmos expostos 64 dias ininterruptamente a um ecrã para termos uma radiação, ou estarmos expostos àquilo que seria equivalente a 1 hora de exposição solar. Está bem? Dito isto, tranquilidade, porque de facto os ecrãs não são assim um fator tão importante, mas a utilização de protetor solar em casa não é descabida, sobretudo se estivermos, como falei, por exemplo, junto a uma janela ou a uma superfície refletora que vai deixar passar e que vai acabar por nos transmitir radiação. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenho só mais uma questão que eu acho que pode ser... Tenho só mais uma questão que eu acho que pode ser um mito, mas eu uma vez vi alguma coisa sobre isso e continuei a fazer isso religiosamente, que é a utilização de filtro solar ou de proteção solar em viagens de avião, porque eu vi alguma coisa que era uma exposição muito mais perigosa. E há aquela ideia de, numa viagem de avião, principalmente de um curso, de retirarmos então tudo o que tivemos no rosto e até aplicarmos uma máscara para deixar a pele respirar, só que ao mesmo tempo ser perigoso, se calhar... À medida que nós vamos subindo em altitude, vai havendo uma rarefação do ozono. E o ozono é um protetor, não é? De uma altura eu falo, agora já não se fala tanto do ozono, mas do buraco do ozono, mas há uns anos atrás falava-se muito do buraco do ozono. O ozono, por exemplo, é um filtro, é uma barreira protetora. Por exemplo, ele filtra, provavelmente ninguém daqui ouviu falar dos ultravioleta C. Ouvimos falar dos A, dos B, dos C, nunca ninguém ouviu falar. Mas ele está lá, está na radiação solar. Porquê é que não ouvimos falar deles? Porque ele é completamente filtrado pelo ozono. Portanto, ele não atinge a superfície terrestre e, pelo menos por enquanto, não temos de nos preocupar com ele. Mas, à medida que vamos subindo em altitude, o ozono vai diminuindo e, portanto, a intensidade da radiação é maior. E, portanto, é verdade, naturalmente que numa viagem de avião, quem está mais exposto são os pilotos, porque têm umas janelas muito mais amplas e, portanto, estão muito mais expostos. Nós, habitualmente, temos uma janelinha pequenininha, não é tão importante, mas, de facto, a intensidade da radiação é superior. E há, por exemplo, há estudos que mostram que a redução de 1% no ozono equivale a um acréscimo de 1 a 2% no risco de melanoma. Está bem? Portanto, o ozono é de facto muito significativo e à medida que nós vamos subindo, ele vai diminuindo, vai havendo uma rarefação e, portanto, esse fator de proteção diminui. Portanto, a sugestão é, sim, deve utilizar. Apesar de, como digo, os pilotos são aqueles que estão mais expostos pela localização onde estão. Obrigada. Nada. Muito obrigada. Temos ali mais uma senhora que quer colocar uma questão. Nós estamos muito felizes por esta sala estar tão cheia. Já passámos um bocadinho aqui do nosso tempo. Também não queremos que a próxima talk fique zangada connosco. Portanto, aquela senhora vai colocar a questão e vamos ouvir aqui a resposta, mas depois tenho que dar por concluída aqui a nossa conversa. Só se nos derem mais 5 minutos. Se derem, nós aceitamos. Não é? Faça favor. Obrigada. A minha questão é a seguinte. Vem um bocadinho no sentido dos mitos. Eu gostaria de saber a relação entre usar fator de proteção solar e déficit de vitamina D, que a população portuguesa, que tem esta vantagem de ter tanto sol, mas que sofre, segundo os estudos, sofre desse déficit. Gostaria de ouvir sobre o assunto. Obrigada. Mais outra pergunta muitíssimo importante. Obrigado. De facto, os estudos mostram que a utilização de protetor solar no dia-a-dia não tem impacto significativo na produção de vitamina D. Outra coisa é diferente, doentes que têm, por exemplo, patologias cutâneas ou outras que tenham maior fotossensibilidade e que têm de cumprir rigorosamente fotoproteção, ou seja, não podem de facto estar expostos e têm de cumprir uma fotoproteção estricta, aí valerá a pena dosear e estarmos preocupados e que utilizam o protetor solar na quantidade correta, que o reaplicam a cada 2 horas. Eu pergunto quantos daqui é que o fazemos, eu próprio não o faço. Portanto, nesses doentes que cumprem de facto uma proteção solar rigorosa, devemos ter em atenção os níveis de vitamina D. Caso contrário, vários estudos demonstram que a utilização solar
que nós fazemos no dia a dia com a quantidade que aplicamos, que já vimos que é muitíssimo inferior àquela que é recomendada. Com a frequência de reaplicação, que não é recomendada, não há impacto na produção de vitamina D. Muito obrigada. Eu acho que se houver mais uma questão, temos aqui uma questão. Ainda temos aqui uma, acho que não nos vão expulsar. E depois damos por concluído. Temos aqui uma menina que quer colocar uma questão. Olá. Olá, era para perguntar se as crianças também têm que usar protetor solar todos os dias. Muito bem. Muito bem. Devem mesmo utilizar protetor solar e é mesmo muito importante. Eu falei ali no início que as queimaduras solares são muito importantes em qualquer altura, mas sobretudo na infância e na adolescência são ainda mais importantes. E a Liliana referiu no início, a nossa pele tem memória, a nossa pele não perdoa. Portanto, todos os bocadinhos a que nós estamos expostos no nosso dia-a-dia, a nossa pele vai registando. É um bocadinho, eu costumo às vezes fazer esta analogia na consulta. É ter um copo e vamos ter uma torneira que está a pingar. Se pingar mais, vamos encher o copo mais rapidamente e encher o copo aqui muitas vezes significa depois o aparecimento dos sinais de envelhecimento e até mesmo de cancro de pele. Portanto, o objetivo é fechar, proteger o mais possível para que o nosso copo esteja o menos cheio possível, está bem? Sobretudo na infância. Aí então é mesmo muito importante. A partir ali dos 2 anos, 6 meses então não, está bem? Mas a partir daí, sim, seguramente, está bem? Muito importante. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Obrigada, doutor Vasco. Obrigada à Aven e obrigada ao Self Care Market. Agora vamos à história das raspadinhas. Quem tem a raspadinha vai dirigir-se ao stand da Aven, que eu digo já que está o máximo. Tem lá uma carrinha pão de forma que é mesmo gira aqui para vocês. E tem lá um presente à vossa espera. Por isso não se esqueçam da raspadinha aí. E, principalmente, não se esqueçam de usar protetor solar. Muito obrigada por terem estado connosco e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.